Muito bem, senhores, sejam bem-vindos à disciplina de redes de computadores. Estamos em período de quarentena, mas a gente não vai parar de trabalhar. Esse vídeo é para dar continuidade à nossa disciplina, né? Na semana anterior eu deixei para vocês uma atividade, certo? Então, hoje a gente vai dar sequência. Nós precisamos conhecer, né, depois o modelo TCP/IP e a gente vai seguir com isso agora. Lembrem-se das atividades da semana para marcar a presença. Beleza, então? Bora começar? Muito bem, galera, nós vamos dar então sequência, né, à nossa disciplina. Esse slide já está disponível para vocês, é aquele slide sobre a arquitetura de redes de computadores, no qual nós começamos a estudar o modelo de referência ISO-OSI. O modelo ISO-OSI foi o último conteúdo trabalhado em sala de aula com vocês, então, né, nós estávamos ainda presentes e em sala de aula e nós conversamos sobre o modelo referência OSI e começamos a entender um pouco de como funcionava as suas camadas e como que era a trajetória de um pacote. Lembram-se disso? O pacote então ele percorria um caminho, né, chegava ao seu destino e geralmente o pacote tinha ali algumas divisões, tinha algumas características que aconteciam ali no meio do caminho, para que a gente pudesse entender como funcionava esse tráfego. E lembram-se também que quando nós falamos sobre o modelo OSI, eu falei que ele era um modelo de referência, ou seja, ele não é o que realmente acontece, mas esse é o nosso norte. Então nós aprendemos, a gente viu toda a parte teórica, né, e a parte introdutória, então nós vamos agora dar sequência e entender como funciona de verdade, né, o modelo TCP/IP, que é o que a gente usa, que é o que a gente trabalha todos os dias. Então esse slide aqui, você já tem ele disponível. Quem não baixou, por gentileza, pode baixar. O slide em questão, ele já está na nossa plataforma, né, há algumas semanas. Quem não acessou, acesse então. Essa é a plataforma de aprendizagem. Aqui a nossa apresentação, o conteúdo do primeiro bimestre. E aí o que eu fiz? Como a gente já começou a trabalhar agora em quarentena, eu desci aqui, fiz um novo tópico chamado Covid-19, né, sobre a disciplina de rede de computadores, no qual eu menciono que todas as semanas nós teremos atividades, teremos vídeos, teremos métodos de, né, slides, artigos, textos sobre como as nossas aulas estão acontecendo, e mencionei também que as atividades elas vão estar acontecendo todas as semanas para marcar presença nas aulas, tá bom? E aí eu desci o slide para cá, tá, em materiais, porque a gente vai dar sequência nele hoje. Então, quem não acessou, acesse esse cara agora, e a atividade da semana anterior já está aqui, mas logo após eu subir esta aula na plataforma, vocês vão encontrar aí a atividade 2, tá bom? Ela não se encontra ainda, farei isso assim que a aula finalizar aqui. Muito bem, então o roteiro que a gente já acabou e conheceu foi exatamente sobre o modelo OSI, né, o modelo de referência. Nós vimos que ele foi um modelo padronizado por uma organização para determinar então a arquitetura de uma rede específica e ali como seria o seu funcionamento, tá? O TCP, que é a rede que a gente usa hoje, se baseou completamente no modelo ISO-OSI. Então se você pôde entender, se você pôde absorver esse modelo em sala de aula, hoje vai ser apenas um complemento para nós entendermos como funciona isso na realidade, beleza? Lembrando que nós temos 7 camadas do modelo ISO-OSI, né? 7 camadas que foram pensadas e estipuladas lá atrás. Entre elas, nós temos aqui a camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, camada de sessão, apresentação e a camada de aplicação. Essas foram as 7 camadas do modelo OSI. Cada uma das camadas, né, tinham funções específicas. A gente só vai dar uma relembrada rápida aqui para a gente dar sequência, tá? Quem não se lembra, poder acompanhar a aula de hoje. Essa seria a disposição das camadas, começando aqui com a número 1, a camada física, a 2 seria enlace, a 3 seria rede, transporte, sessão, apresentação, e a última camada é a aplicação. Lembrando que o pacote, a informação ela trafega nessas direções. O pacote tanto pode descer, quanto o pacote pode subir, ou seja,
Se você está recebendo alguma coisa, né, de alguém, alguma conexão, ou recebendo alguma mensagem, a informação ela acaba entrando aqui, ó, a partir da camada física. Quem que é a camada física mesmo? É a camada que interage com toda a parte do hardware. É onde nós estamos falando da placa de rede, nós estamos falando aí do seu controlador de internet, Wi-Fi, quem usa celular é o 3G. Todos os dispositivos de rede estão trabalhados, estão aqui acoplados na camada física. Então o pacote ele vai entrar por aqui, né? E aí ele vai subindo até a camada de aplicação, que é a última, e o usuário ele está na última ponta deste trajeto, ele está aqui em cima, tá? O usuário ele está aqui em cima. Então o pacote ele vai subindo, física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e por último a aplicação. Quando um usuário interage com o sistema, faz uma requisição HTTP, entra em um site, ele faz a requisição direto aqui, ó, na camada de aplicação, e o pacote vai descendo, descendo, até sair pela camada física. Se você está usando o Wi-Fi, se você está usando o 3G, se você está usando a rede cabeada, então a placa de rede está por aqui, o seu controlador de internet também está por aqui, tá bom? Esse é o fluxo das camadas do modelo de referência OSI. Lembrando que ele é apenas um norte para a gente. Lembrando rapidamente, a camada física é exatamente essa que eu mencionei, né? Ela fornece as características mecânicas, elétricas, funcionais de procedimento para manter conexões físicas, tá? Para transmissão de bits. Tudo que o computador entende é bits, um monte de 0 e 1. Então na camada física é feito o transporte desse monte de 0 e 1 para que ela, né, atinja o seu objetivo do outro lado. Então os nossos hubs, os nossos switches que ficam trabalhando o tempo inteiro, nada mais é do que eles trabalham com zeros e uns, né? 1 milhão, bilhão de 10 zeros e uns que quando agrupados formam a informação em si. Então, na camada física não há nenhum controle de erros, né? A gente já viu que isso não acontece aqui. Mas aqui acontece a transferência dos bits de dados, sejam eles em sinais elétricos, sinais ópticos, quem tem internet boa em casa aí, ou uma outra forma eletromagnética, né? Dependendo de como está usando aí a sua. A próxima camada, a camada física. Essa camada, quer dizer, essa é uma continuação, perdão, né? Já falamos aqui, a gente já mencionou em sala de aula, a gente só está relembrando alguns pontos importantes aqui. A gente viu que existem três tipos de transferência de bits, e com esses nomes aqui, ó, simplex, half duplex e full duplex, sendo que o simplex é quando a informação ela trafega em uma direção. O half duplex é quando a informação ela pode então ser bidirecional, né? Sendo possível só que só pode utilizar uma delas no momento. Então uma informação vai ou a informação vem. E o full duplex é quando a informação ela trafega de forma simultânea, o pacotes indo e voltando, tá? Isso foi bacana mencionar na camada física, porque depois tem algumas coisas relacionadas que a gente vai ver lá pra frente também. Na camada de enlace, que é a segunda camada do modelo de referência, essa camada ela tem o objetivo de detectar e corrigir erros. Essa seria o cerne da coisa. E ela faz a conversão aí, né, do canal, um canal que não é confiável para um canal que é confiável, né, para a camada de cima dela, que seria a camada 3. Então a camada de enlace ela é basicamente isso, né? Ela corrige erros e ela possa entregar dados seguros para a camada superior, beleza? Ela também tem uma função aí de prover o mecanismo de controle de fluxo, ou seja, ela controla o envio aí de dados, né, para que não haja problema de inundação, né, muita coisa subindo, muita coisa descendo, ela vai controlando isso. Esse seria o aspecto da camada de enlace, segunda camada. A terceira camada, que é a camada de rede, ela tem o objetivo aí então de fornecer a camada de cima, que é a camada de transporte, a quarta camada, um meio de transferir datagramas. Essa é a principal função da camada de rede. Os datagramas são os pacotes e eles são basicamente a unidade base, né, que é enviado todas as informações. Fragmentos de dados da camada superiores ou aplicações com cabeçalhos.
necessários para a transmissão. Então você tem um pacote, imagine um pacote como essa pasta aqui, e então na camada de rede você endereça o destino de origem, a origem, o destino, você coloca informações para qual rede precisa ir, que tipo de dado está sendo trafegado. Você é como se colocasse vários selos, né, em uma carta, em um pacote aqui, para que esse dado pudesse chegar ao seu objetivo final, beleza? Na camada de rede também, duas classes, ela oferece duas classes de serviço. Primeiro, orientada à conexão e não orientada à conexão. Lembram-se disso? O próprio protocolo TCP, que a gente já falou várias vezes, ele é orientado à conexão. Ou seja, você tem um controle do que está sendo enviado, do que está sendo recebido. E nós temos o UDP, que é o cara que não é orientado à conexão. Você simplesmente tem o compromisso de estar enviando os dados, não tem a preocupação de se aquilo chegou realmente ou não. Lógico que uma informação que trafega no formato UDP ele é muito mais rápido, muito mais leve, porque não tem que ficar respondendo, né? O TCP ele manda, ele recebe, então existe um fluxo aqui de maior dados, maior informação, sendo que o UDP só manda, ele não está esperando nada em troca, tá bom? É por isso que os streamings pela internet são feitos usando o UDP, né? E aí cada internet possa receber aquilo da melhor forma possível. Se a internet estiver boa, o vídeo não vai travar. Se a internet do cara for muito ruim, vai dar umas travadas, vai perder pacote. O protocolo UDP para transmissão do streaming aqui só está sendo usado para enviar. Não tem nenhum compromisso se aquilo está chegando perfeitinho, lento ou não. Isso é culpa aí da sua internet, beleza? Então, todos os pacotes transmitidos aí posteriormente entre esses caras pertencem à camada, né, de conexão circuito e normalmente seguem o mesmo caminho. Ainda na camada de rede aí, os não orientados à conexão, cada datagrama enviado independentemente dos enviados anteriormente, tá vendo? Essa é a questão aí. Ele está mandando pacotes, não quer saber se chegou ou não. Ele não estabelece conexão nenhuma. Cada datagrama contém o seu cabeçalho e informações do endereço do transmissor, origem, remetente do pacote. Então é como se cada pacote soubesse para onde tivesse que ir. Eu não tenho que ter controle nenhum disso. Eu estou mandando. Eu mando os pacotes, né? Nós, intermediários, os roteadores, se encarregam de selecionar o melhor caminho e encaminhar, rotear, ou seja, os datagramas e pacotes até o seu remetente, né? Até o receptor destinatário, beleza? Já na camada de transporte, que é a camada de número 4, até agora, na camada de rede, né, inferiores, a transferência ocorre de fato apenas entre os nós, que são as máquinas, próximos da rede. A camada de transporte, por outro lado, permite que os dados trafeguem em um circuito virtual, direto da origem até o seu destino, sem preocupar-se com a forma com que os pacotes de dados viajam das camadas de rede inferiores. A camada de transporte, dessa forma, é responsável pela transferência fim a fim de dados entre o processo de uma máquina de origem e o processo de uma máquina de destino. Então, é como se fosse um canal ali, né, estabelecido. Ele não se preocupa com as camadas de cima, com as camadas de baixo. A camada de transporte ela faz essa informação sendo transmitida da sua origem até o seu destino. É como se eu tivesse aqui dentro do meu transmissor da origem e o meu destino uma camada pronta para poder estabelecer uma conexão, né? Essa é a camada de transporte. Ela cria esse vínculo, tá, entre as camadas. O transporte de dados dessa camada de transporte ocorre de modo transparente, independentemente da tecnologia, topologia ou configuração de rede nas camadas inferiores. Ó. Ela não se preocupa. É uma tarefa da camada de transporte cuidar para que os dados sigam o seu destino sem erros também e na sequência correta, né? Para que essa condição, para que se crie então a ideia de um caminho fim a fim, beleza? Além da detecção e recuperação de erros e controle da sequência de dados, outra função dessa camada são a questão da multiplexação de conexões e controle de fluxo também. A multiplexação permite que vários processos, diferentemente das máquinas de origem e destino, troquem dados ao mesmo tempo, e os pacotes de dados de vários processos de uma máquina de origem são enviados para vários processos de uma máquina de destino, né? Essa questão de múltiplos canais ali.
como o meio usado nas camadas inferiores é compartilhado, os pacotes de dados precisam ser multiplexados, escalonados, embaralhados, misturados, né? De modo com que eles tenham a impressão de que as transferências ocorrem simultaneamente, né? Em paralelo. E aí vem a pergunta: como os pacotes multiplexados dos vários processos encontram os processos de destino, né? São vários canais de conexão sendo enviados. Para que isso ocorra, a camada de transporte possui um mecanismo para identificar cada pacote do seu devido fluxo. Uma forma de identificação e endereçamento de pacotes com relação ao processo de origem e destino será vista quando tratarmos os protocolos de transporte da internet. Então, quando falaremos lá para frente de protocolos, a gente vai então entender como isso funciona de uma forma mais real. O controle de erros, ele também possui um mecanismo para identificar erros de transmissão, né, pacotes corrompidos, por exemplo, e se prover a recuperação desse erro, seja por meio de retransmissão ou o pacote de uma outra forma de reconstrução da informação do pacote. Então, como a origem, o destino, elas têm esta camada, ambas, de transporte, se der algum problema aqui na montagem, as camadas que se conversam, ela pede para retransmitir, ela pede: origem, ó, chegou um pacote aqui, ó, esbagaçado, manda de novo. Aí a origem vai lá e manda de novo o pacote. Ó, chegou tudo certo, beleza então, tá? É isso que acontece na camada de transporte número 4. Camada de seção, número 5. A camada de seção, ela possui mecanismos aí que permitem estruturar circuitos oferecidos pela camada de transporte. A principal função dessa camada são o gerenciamento do talking e o controle de diálogo das atividades. O talking, que é esse cara aqui, essa chave, é necessário em algumas aplicações quando a troca de informação é half duplex. O que é half duplex? É quando a informação ou ela vai ou ela volta. Para saber quem é que vai e quem é que volta, precisamos aqui de uma chave, de um identificador, né? Esse é o nosso token. O full duplex é quando acontece informações trafegando o tempo inteiro, né, de todos os lados. O gerenciamento do token permite que apenas o proprietário do token possa transmitir naquele momento. Então é como se a informação fosse enviada, o token vai junto. Chegou ali, né, no seu destino, o token é anexado, a informação volta, né? É isso que acontece. Só quem tem o token que pode trafegar. O controle de diálogo, ele usa o conceito de ponto de sincronização. Quando a conexão para a transferência de dados de uma aplicação é interrompida por um erro, uma transferência pode ser restabelecida do ponto onde havia parado, né? A questão do download, quando ele é pausado, quando ele cai, se existe uma sessão, então a gente consegue restabelecer e voltar o download do ponto onde parou. E lembre-se, tá? Eu não estou falando torrent. O torrent utiliza protocolos, padrões que fazem esse tipo de carência aqui. Nós estamos falando mesmo de uma sessão, quando a sua máquina ela estabelece uma sessão com um servidor da internet, por exemplo, pode ser o seu site do bancário, tá? O site do banco. E aí, geralmente os sites bancários fazem o quê? Quando você estabelece uma sessão, ela gera uma chave ali, por exemplo, você tem 5 minutos para você fazer todas as suas atividades. Ao final desse tempo ali, começa a aparecer mensagens na sua tela, dizendo que se você não fizer nada, a sessão vai cair ou vai ser interrompida, tá? Então, se, por exemplo, o usuário... A sessão é 5 minutos. Se o usuário, com o if, passou 3 e não mexeu em nada, não clicou em nada, então envia uma requisição para o usuário dizendo que a sessão não vai ser perdida, né? Aí ele vai ter que colocar a senha de novo, vai ter que colocar token de novo, aquela mesma história que você já sabe, tá bom? Essa é a sessão. O conceito de atividade permite que as aplicações ou serviços oferecidos ao usuário coordenem as partes constituintes da transferência de dados, né? Cada atividade possui um conjunto de dados que devem ser trocados entre o serviço na origem e na aplicação de destino. Apenas uma atividade executada, né, por vez, porém uma atividade pode ser suspensa, reordenada e retomada. Isso aqui é uma das coisas que acontece também na camada de sessão de número
5. A camada apresentação, de número 6. A camada de apresentação cuida da formatação dos dados, transformação, compreensão e criptografia. Olha onde a criptografia acontece aqui, ó, na camada de apresentação. Não há uma multiplexação de dados nessa camada. O propósito dessa camada é converter as informações que são recebidas da camada de baixo, né, que é a camada de aplicação, para um formato entendível na transmissão destes dados. Então, a palavra aqui seria entendível. Ela faz a conversão dos dados para que eles possam ser entendidos. Como um exemplo dessa conversão aí, estão os caracteres do padrão ESC2. Eles permitem que eles precisam ser tratados, entre aspas, duplo, ou quando os dados recebidos são criptografados, são tratados também, sobre diferentes formas de criptografia. Desta forma, também sendo necessário uma conversão de dados. E é exatamente isso que acontece na criptografia, tá bom? Os dados precisam ser tratados para que eles possam ser lidos. É aqui na camada de apresentação que isso acontece. E por fim, que é a 7ª camada, a camada aqui que o usuário interage, é a camada de aplicação. Nessa camada estão os aplicativos, os sistemas. O usuário, então, utiliza dos serviços dos sistemas. E essa camada cuida da comunicação entre as aplicações, sendo que cada aplicação possui protocolos específicos de comunicação. Então a gente vai voltar a falar de protocolos posteriormente. As aplicações que oferecem recursos ao usuário, aos sistemas, mais conhecidas atualmente, são aquelas que oferecem serviços no padrão da internet. Aplicação para navegação, transferência de arquivos, transferência de e-mails, terminal remoto, né, entre outros. Esses são as coisas mais comuns, né? A gente pode falar isso com propriedade porque a gente acaba usando todo o tempo. Na camada de aplicação, ela também se diz respeito aí aos protocolos usados na comunicação dos dados entre as aplicações. Beleza? Essa atividade aqui vocês não precisam fazer, a gente vai dar sequência. E aqui eu havia mencionado já para vocês, né, que um pacote do computador A e computador B, se eu estou mandando a mensagem aqui, o pacote ele segue esse fluxo. Então eu vou saindo de camada de camada até chegar na última, que é a camada física, que conversa com a camada física também do computador B, rede, transporte, sessão, apresentação, aplicação, e o usuário lê a mensagem final, né? Essa é a trajetória de um pacote. A arquitetura TCP/IP. Chegamos aí no conceito da aula de hoje, porque até então nós estávamos revisando e relembrando alguns conceitos importantes. Então, vamos falar da arquitetura TCP/IP, que é usada atualmente por todos nós. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Essa é a referência antiga. Isso aqui é para quem é dos primórdios da internet. O modelo de referência TCP/IP ele é mais simplificado que o modelo de referência OSI. Senhores, se vocês pegaram isso aqui e entenderam, agora vai ser uma maravilha entender o TCP/IP. Porque ele possui só 4 camadas. Ó, não é mais 7, é 4. Quem são as camadas? A aplicação, que tem no OSI, essa tem. Transporte tem no modelo OSI. Internet não tem, senhores. E interface de rede não tem. Então quer dizer, era 7. Das 7, 2 se manteve, 2 são novas. Que bagunça é essa? A semelhança entre o modelo de referência OSI e o modelo TCP/IP está no fato dos dois estarem baseados no conceito de pilha, contendo protocolos independentes. Então os protocolos eles acabam atuando
nas camadas. O OSI tinha 7. Cada uma das camadas tinha protocolos específicos. E agora que tem 4, também tem protocolos específicos aqui, ó, sendo tratados em cada uma das camadas. Então, permanece a pilha, permanece o protocolo sendo trabalhado, e vamos entender então por quem que é essa internet e quem que é esse tal de interface de rede. Se 2 tem, 2 não tem, quem são esses caras? Esta aqui é a arquitetura do TCP/IP. É possível visualizar a diferença das camadas entre o modelo OSI tradicional, que a gente aprendeu, e o modelo TCP/IP, que é o novo. A título de informação, lembram-se por que chama TCP/IP? Porque nós temos aqui o nome de 2 protocolos mais importantes dentro desta arquitetura. O que é o protocolo TCP? O protocolo orientado à conexão. Quando você estabelece uma conexão com alguém, você vai mandar uma requisição para o site, está abrindo a Globo. Globo.com, por exemplo. Então, a requisição é enviada, a requisição volta dizendo, ó, a Globo está ativa, tá? Ela está funcionando. Lembra dessa história? Ei, você tá aí? Sim, eu tô aqui. Ó, eu vou acessar o seu site, tá bom? Tá bom, pode acessar. É aquela pergunta redundante, né? Ele está abrindo a conexão. Isso é o modelo TCP/IP, orientado à conexão. E o que é o protocolo IP? O protocolo IP, já conhecido por nós, é o protocolo que a gente utiliza para identificar cada uma das máquinas nessa internet de meu Deus. Né? A gente utiliza o IP. Ah, qual é o IP do seu computador? Vai invadir sua máquina. É assim que funciona? Não é bem por aí. Não é pelo IP. É o IP, mas não é só tendo o IP do cara que você vai invadir uma máquina, né? Mas o IP é um número identificador, né? É basicamente isso. Observando aqui, então... Deixa eu limpar a telinha. Observando aqui, então, a estrutura do modelo, observem. Camada física do modelo OSI, que é responsável por toda a parte das conexões, dos transferências de bit, placa de rede, meio de transferência, e a camada de enlace estão no mesmo patamar da camada interface de rede. Quer dizer, a gente pode dizer tranquilamente que enlace e física se juntaram em uma camada só? O que enlace faz mesmo? Corrige os erros, controla o fluxo para não subir informação zoada, né? Faz ali uma questão ali uma questão de tradução, a camada de enlace. No modelo TCP/IP, então nós temos essas duas camadas juntas dentro de um nome apenas, chamada interface de rede, tá? E aí eu já tenho aqui uma informação. Quem são os protocolos que mais são importantes, né, e acontecem dentro de cada uma das camadas? Vejam, na camada de interface de rede, o protocolo que é o importante aqui, ó, é o protocolo de Ethernet. Tá? Quem que é o protocolo de Internet? Exatamente a questão que a gente vai estudar no nosso próximo assunto. Nós vamos entender o que cada um desses protocolos fazem, o que acontece em cada um deles, e a gente vai então compreender exatamente qual é a função desse cara na camada. A camada eu já entendi para que ela serve. Agora, o que o protocolo exatamente faz aqui dentro? Tá? Nosso próximo assunto dos slides a serem trabalhados, não nessa semana, na próxima. Olha só, a camada de rede que a gente conhecia, por quê? O que a camada de rede fazia? Lembra do selo? A cartinha, colocar endereço de destino, origem, colocar as informações do pacote, como que eles vão, o que vai acontecer, é na camada de rede. Agora, no modelo TCP/IP, ela virou a camada de internet. Galera, ele só trocou o nome. Ele faz exatamente a mesma coisa. Quem que está dentro da camada de internet? O protocolo IP. O protocolo IP é o registro da sua máquina. Aqui, ó. Tem um campo aqui na hora que ele está endereçando o pacote que ele coloca assim, ó. IP origem 192.
168.0. Imagine, lógico que não é esse IP. Esse IP aqui é o IP local. Mas imagine que tem uma linha aqui com o IP, ou seja, o destino, o meu destino, a minha origem, tá? Por onde eu estou indo, qual rede que eu estou trafegando, para onde eu tenho que mandar esse pacote, tá? O protocolo IP está aqui dentro. Olha aí. Próxima camada, transporte. Ó, transporte permaneceu o mesmo nome, as mesmas funções. E nós temos dois protocolos acontecendo aqui dentro. Ó, TCP e UDP. Quem que é o TCP? Orientado à conexão. Quem que é o UDP? Não orientado à conexão. Streaming de vídeo acontecendo aqui. Requisições de internet. Está abrindo um site. Mandando recadinhos no WhatsApp. Acontece aqui, ó. No TCP. É o Vzinho do WhatsApp, né? Ó. Quando o cara lê a mensagem, quando o pacote é enviado, um Vzinho. Leu 2. É a requisição sendo tratada e trabalhada usando aqui os protocolos. Então, a camada de transporte ela permanece com sua função. E aqui o mesmo nome, mesma função, e aqui nós temos os protocolos. O que a camada de transporte faz? Ó, tem o transporte aqui no meu destino, tem o transporte aqui na minha origem. Aqui existe uma conexão. Esse canal aqui, eles se conversam. Tem hora que ele fala, ó, o pacote faltou, manda de novo aí, hein? Camada de transporte responsável por tudo isso. E aí, senhores, nós temos as três últimas camadas do modelo OSI. Aplicação, apresentação e sessão. Os caras agruparam as três em uma só. A aplicação agora faz exatamente o que as três faziam. E por isso, maior quantidade de protocolos estão acontecendo aqui. Olha aqui, ó. HTTP, olha o que é o protocolo de internet. DNS, que é o protocolo aí de... A gente vai conversar, tá? A gente vai ter uma aula exatamente sobre os protocolos. A gente vai falar com detalhes o que cada um faz, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. O que o protocolo, o DNS faz? Quando você digita quando você digita ali o uol.com.br, tá? Na verdade, isso aqui é uma façanha do DNS, que está convertendo, na verdade, um IP. Isso aqui é 192.168.14.13. Esse, na verdade, seria o endereço da UOL, né? Mas para que você não fique decorando esses números, que é complexo, ficar lembrando, imagine cada site um IP diferente. Para que você não lembre disso, é muito mais fácil lembrar da UOL. Por isso que então é feita uma conversão, é como se fosse uma tabela, né? Ó, se você digitou o UOL, você está querendo isso aqui, na verdade. Se você digitar isso aqui, você está querendo a UOL. Para que você saiba exatamente quem são os endereços IPs de cada um dos sites, você pode dar um teste de ping, por exemplo. Ping uol.com.br. Aí. Vamos ver se a UOL será pingada aqui neste meu teste. Deixa eu ver se eu tô com internet aqui. Nem se eu tô com internet, né? Vai aqui. Pera aí, vamos fazer um novo teste aqui. Vou pingar o google.com.br. Beleza. Então, galera, ó, tá acontecendo um pequeno detalhe aqui na minha máquina. O ping foi realizado, tá? Só que aqui ele tá usando aqui um outro formato para exibição do IP, tá? Isso aqui é da minha máquina, que eu estou fazendo alguns testes aqui. Mas pode executar na sua máquina, que com certeza vai funcionar muito bem aí. Ele vai pingar um endereço bonitinho aí. Vamos fazer um teste aqui, ó. Por exemplo, IP da UOL. Vamos ver se aparece aqui, ó.
qual é o IP do Google, qual é o IP de um site, etc. Você pode fazer o teste do ping para descobrir, ou simplesmente dar uma fuçada, uma pesquisada aí em questão. O meu aqui ele está apresentando um formato de 1, 2, 3, 4, e aqui ele está apresentando ainda é como se fosse a porta, né? A porta onde está acontecendo. Mas fiquem tranquilos, tá? É só minha máquina. Se vocês fizerem um teste aí, vai dar tudo certo. Acessem esse site aqui, ó, para dar uma verificada. Meu endereço ip.com, e aí tem o barra descobrir IP do site PHP. Você vem aqui, você informa o site que você está querendo descobrir, pode ser o UOL, você dá um clique em descobrir IP, ele já informa aqui o IP do site, que é o 200.147.35.149. Então, quando você digita isso aqui no navegador aqui em cima, eu vou digitar o endereço. Quem que vai abrir? Vai abrir o UOL. Por que abre o UOL? Justamente por conta do DNS, tá bom? Depois a gente vai falar dos protocolos, como mencionei na próxima aula. SSH. O que é o SSH? Protocolo aí de conexão remota, né? Quando o cara está usando um TeamViewer da vida ali, acessando sua máquina, você acessando a máquina de alguém. O que é o FTP? Protocolo de envio de arquivos, né? Também vamos falar do FTP. SNTP, SMTP, IMAP, POP3, protocolos de envio e recebimento de e-mails, tá? A gente vai falar sobre tudo, cada um deles, a diferença e os mais importantes. Isso aqui é só um pequeno exemplo. Tem muito mais de protocolos que acabam acontecendo nesta camada aqui. Beleza? Ao lado das camadas, então, se observar então, os principais protocolos, já falamos disso. Na camada de interface de rede, que é a camada de baixo aqui, ela tem então, no modelo TCP, ela tem o objetivo principal de conectar dispositivos de rede, computadores, notebooks, é uma rede a uma rede, utilizando para isso um protocolo. Nesta camada, a exemplo de como se ocorre na camada física do modelo OSI, é tratada a informação em mais baixo nível, ou seja, bits que trafegam pela rede, um monte de zeros e uns. Isso aqui é o tal do baixo nível, né? Porque é endereço de máquina, é o que a máquina acaba entendendo aqui, a gente acaba não absorvendo tanto disso. Entre as diferentes tecnologias para esse fim, né? Cabo par trançado, fibra ótica, conexão via Wi-Fi, 3G, etc. Beleza? Então essa é a camada interface de rede, que é uma junção da camada de rede, a camada física e a camada de enlace do modelo OSI. Camada de internet. Esta camada tem o objetivo de permitir aos dispositivos de rede enviar pacotes e garantir que esses pacotes cheguem até o seu destino. Cabe à camada de internet especificar o formato do pacote, bem como o protocolo utilizado, nesse caso o IP, né? O Internet Protocol. Semelhante à camada de rede do modelo de referência OSI, cabe à camada de internet realizar a entrega dos pacotes IP, ou seja, o pacote IP foi enviado, chegou ao seu destino. Essa é uma das funções aí deste protocolo, dessa camada no caso, no destino de realizar o roteamento dos pacotes. Então, a camada de internet, tá? Ó, é a antiga camada de rede. Agora a gente fala que ela é a camada de internet. Quem está aqui? Protocolo IP. O que acontece nessa camada? Responsável por fazer todo o envio dos pacotes, especificando o formato e aí utilizando o protocolo IP para isso. Beleza? Camada de transporte. A camada de transporte do modelo TCP/IP possui a mesma função da camada de transporte do modelo de referência OSI. Ou seja, garantir a comunicação entre os dispositivos de origem e destino. Fazem parte dessa camada os protocolos bastante populares das redes, o TCP, Transmission Control Protocol, e o UDP, User Datagram Protocol. Já falamos também destes caras. O TCP, só uma informação técnica aqui, tá? Para ficar claro, deixar nos slides aqui para que vocês possam aprender e estudar sempre.
Considerando um protocolo confiável, tá? Essa é a definição dele. Devido à quantidade de verificações. Lembram-se? Ei, você tá aí, eu tô aqui. Ó, eu vou te acessar. Beleza, pode acessar. Ó, eu vou terminar a conexão agora, tá bom? Tá bom, pode terminar. Beleza, tô terminando. Por fazer essa quantidade de verificações, ele é confiável. Confirmações e demais procedimentos realizados. O protocolo TCP garante a entrega de pacotes aos computadores presentes na rede. O fluxo dos pacotes de rede passa desta camada, depois de fragmentados, para a camada de internet, para onde são encaminhados, né, a próxima camada. No computador destino é feita a verificação e a montagem de cada um dos pacotes, que é, ou seja, é o sentido inverso, né? É o pacote entrando e não saindo, para então ser efetivado o recebimento do mesmo. E já o protocolo UDP, ele não tem confirmação, né? Sem confirmação, comumente utilizado na transferência de dados, porém ele não verifica nenhuma operação de confirmação e verificação se o pacote chegou ao seu destino aí. Apesar de ser classificado como um protocolo não confiável, o UDP é mais rápido que o TCP, justamente por ser um mecanismo de funcionamento mais simplificado, sendo utilizado em requisições que não necessitam de confirmação, como é o caso do DNS. Quando você digita no seu computador uol.com.br e precisa ter confirmação alguma, o cara tá abrindo a UOL, beleza, abre a UOL, ó, eu vou acessar o endereço da ABL da UOL, tá, beleza, pode abrir. Tipo, pra que isso? É uma requisição simples, é uma pergunta, uma resposta. Então, não tem confirmação, não precisa. Por não ser confiável, não quer dizer que esse cara aqui é ruim, ao contrário. O protocolo DP é maravilhoso. Streamings de jogos funcionam maravilhosamente bem. A gente pode acompanhar os caras jogando, as lives e tal. Streaming por conta desta maravilhoso DP, beleza? Já na camada de aplicação, essa camada tem por objetivo realizar a comunicação entre os aplicativos e os protocolos de transporte, responsáveis pelo encaminhamento dos pacotes. Os protocolos da camada de transporte são usualmente conhecidos por desempenharem diferentes funções. Aí eu cito alguns aqui. O protocolo SMTP, responsável pela comunicação junto ao servidor de e-mails, para entrega destes. O programa cliente que recebe a mensagem. Né? Protocolo HTTP, acionado cada vez que o usuário abre o browser, navegador, digita o endereço e um site internet. Ou seja, quem está por trás disso? Quem está por trás do site abrir bonitinho? Fotos, texto, propaganda, foto, texto, vídeo. Quem que é responsável por tudo isso aqui? Senhores, o protocolo criado por Tim Berners-Lee, né? O pai da internet. Foi o protocolo HTTP implementado por ele ali atrás que fez esta maravilha, certo? Ele constrói todas as requisições que são feitas aí para o servidor. Bom, deem uma pesquisada na internet quem foi Tim Berners-Lee, vocês vão ver aí a história, vida, carreira, o que esse cara fez, qual foi a importância dele para a computação, é bem bacana, tá? E também deem uma pesquisada no protocolo, né, o HTTP, usado por ele para poder difundir a internet na nossa vida. Mas ele não foi o criador, tá, do HTTP, ele se utilizou dele, que estava lá atrás, isso aqui década de 90, vocês vão dar uma lida aqui com mais calma depois e perceber que ele simplesmente se utilizou aí em pesquisas, fez com que a coisa pudesse ser difundida, né? Mas ele é considerado o pai da internet justamente por isso, né? Porque ele utilizou aí, a primeira comunicação bem sucedida, tá? Entre um cliente HTTP e um servidor através da internet. Esse foi as contribuições do Sr. Tim Berners-Lee, beleza? O protocolo FTP, utilizado cada vez que um usuário acessa o endereço FTP, né, para fazer o download de um upload de arquivos.
Isso aqui a gente usa bastante, né, no nosso dia a dia. E aí, na camada de aplicação, além dos exemplos protocolos citados aí, existem diversos outros que realizam procedimentos importantes para nossas principais atividades do dia a dia. Bem como é o caso do protocolo de aplicação DNS, o SSH e o POP3, tá bom? E aí vou deixar para vocês agora, né, fim da nossa aula, uma atividade no qual vocês vão ter que responder e vão ter que subir lá na nossa plataforma. Quais são as 7 camadas do modelo OSI? Escreva lá. E aí, depois, das camadas citadas na resposta número 1, qual a principal função de cada um? Eu quero a principal. 3. Quais as diferenças entre o modelo de comunicação simplex, half duplex e full duplex? 4º ponto. Quais são as camadas do modelo TCP/IP? E por fim, qual é a camada que você achou mais importante no modelo OSI e no modelo TCP e por quê? Isso aqui é pessoal, senhores. Isso aqui é pessoal, é o que você aprendeu e entendeu sobre. Eu quero que a sua opinião, o que você achou, ache a mais importante e justifique isso pra mim, beleza? Então, essas foram as nossas referências, tá? Utilizadas aí para a construção dos slides, que já estão disponíveis para vocês. Estarei upando agora este vídeo, esse arquivo de vídeo aqui, para que vocês possam relembrar sobre o que nós estudamos e aí responder a atividade da semana então. Belezinha, galera? Espero que tenham então gostado deste formato de vídeo. Espero ter sido claro. Dúvidas, estou à disposição de vocês. Também vou criar um canalzinho de dúvidas ali, se houverem, se surgirem dúvidas da nossa aula, tá bom? Estarei aqui para responder e para ajudar vocês em qualquer coisa que aconteça aí. Beleza, galera? Semana que vem aula de protocolos e a gente fala com mais detalhes sobre esses caras. Hoje a gente só deu uma explanada. Próxima aula a gente trata com mais detalhes isso. Valeu, grande abraço, se cuidem e tomem banho de álcool em gel, tá? Fica